Boa noite, boa noite. Vamos aqui para mais uma live Sabedoria para empreender na vida e nos negócios. Tudo bem com você? Vamos lá para mais uma live, hein? O subtema de hoje é o seguinte: você realmente é livre? Fala para mim, você é livre? Como assim, Guilherme, eu sou livre? De verdade. O que é a pessoa livre? A pessoa livre é aquela pessoa que tem poucos arrependimentos. Como assim, Guilherme? Fala mais. Como assim eu sou livre? Você já viu aquela pessoa que vai conversar com alguém e ela já sabe que vai se arrepender daquilo que vai falar? Você conhece alguma pessoa que vai ter uma atitude, um comportamento e ela já sabe que vai se arrepender daquele comportamento e daquela atitude que vai ter? Deixa eu te falar, essa pessoa não é livre. Não é livre. Essa pessoa está sendo escrava de si mesma. Ela vive em uma escravidão. Então nós vamos abordar aqui um pouco esse tema, aprofundar um pouco sobre isso, né? Porque, cara, de verdade eu vejo assim, pessoas de corações excelentes. Porém, existe uma programação mental, algo que ela foi configurada desde a infância dela, que faz com que essa pessoa tenha comportamentos e atitudes que ela não quer ter, mas mesmo assim ela tem. Então, como se libertar disso? Né? Como também saber que se eu sou também essa pessoa em alguns contextos e como me libertar disso? Não é como lidar com isso. Porque, de novo, eu vejo assim, vida real. É pais, mães, o cônjuge, empresários que tem clareza, sabe de alguns comportamentos que precisa abandonar, tem consciência, porém não consegue. E o pior é que isso deixa a pessoa mais chateada ainda, que era melhor ela nem saber, né? Porque saber e não conseguir fazer acaba sendo muito mais frustrante do que não saber, viver na inconsciência, né? Então, como lidar com isso? Como sair disso? Então, nós vamos aprofundar um pouco sobre esse tema. Fechou? E nessas lives aqui eu busco trazer, né, algo aqui, uma sabedoria, e eu busco a sabedoria divina, né, para compartilhar aqui com você, né? Sabedoria essa que está escrito aqui nessa Bíblia, que é um livro histórico, é um livro, sim, também espiritual, né? Aqui fala sobre o princípio e o fim, enfim, né? Cara, isso aqui a pessoa que lê isso aqui, ela tem uma mentoria 0800, né? De graça. Só lendo isso aqui. Mas vamos lá. Você já parou para pensar, igual eu falei, né? Que tem muita coisa que você faz hoje que eu acredito que você já não queria fazer mais, né? Vamos clarificar um pouco sobre isso. Eu vejo assim, tem pessoas que quando vai comprar algumas coisas, ela já sabe que vai se arrepender depois. É ou não é? Tem algumas conversas que, tipo, você sabe que não é benéficas. Você sabe que agir daquela forma com seu cônjuge, né, de uma forma grosseira, autoritária, você sabe e já falou até pra pessoa, cara, pode ficar tranquilo que eu não vou mais agir assim com você. Eu sei que esse comportamento meu é um comportamento ruim, eu não vou fazer mais isso. E você pega e faz. Você vai lá e repete aquele mesmo comportamento. Você às vezes faz uma promessa para si mesmo, cara, a partir de hoje eu vou fazer isso, eu vou dar um 360 na minha vida. Mas você não consegue colocar aquilo em prática. Então, se você for parar para pensar, se não é você que está tomando essa decisão, quem é que está decidindo por você? Me responde aí. Imagina que você quer ter um comportamento. Você quer abandonar alguns comportamentos, mas você não consegue. Então, o que de fato está levando você a se comportar assim? Porque você não quer fazer.
Então, alguma coisa está te controlando. Que coisa seria essa? Fala pra mim. Como eu já compartilhei aqui, eu lembro quando eu era criança, eu vi, né, as pessoas brigarem, e aí a esposa falava pro homem: "Ó, amor, mais nunca eu vou fazer isso, eu te amo, não vou brigar mais com você, não vou ser tão ciumenta", e vice-versa também. O homem falava pra mulher, e eu via que realmente eles amavam, né, um outro. Existia amor. Só que não passava ali uma semana, estavam os dois brigando pelo mesmo motivo, tendo os mesmos comportamentos. Então eu pensei, cara, deve ter alguma coisa a mais. Né? Porque eles já reconhecem que precisa mudar. Mas vem cá, de fato, o que que te controla? Se não é você que está se controlando, o que que é que te controla? E aí existe, né, um tema que é sobre uma hipnose que o ser humano vive. O ser humano, 80% daquilo que você pensou ontem, você pensa hoje, que você vai pensar amanhã, que são programações que estão aí dentro da sua cabeça, e pior, você acha que é você que está decidindo as coisas. Mas na verdade o que está acontecendo é que essa programação que está dentro da sua cabeça está fazendo você agir com base nessa programação, pensando que é você mesmo que está tomando as decisões, que é pior, né? Que é pior. Então, desde pequeno, desde a sua infância, o mundo ele foi trabalhando dentro de você de uma forma a qual você pensasse de uma determinada maneira e foi trabalhando dentro de você para que você não tivesse autocontrole, para que você perdesse a sua capacidade de decidir. Perdesse a sua capacidade de decisão, para que você realmente fosse uma marionete na mão de um sistema. Essa que é a verdade. Tem um filme que eu recomendo você assistir com essa visão, que é um filme chamado Divergente. Não sei se você já assistiu ou já ouviu falar. Já? E esse filme Divergente fala assim que existiam ali tipo tribos, né? Era, se eu não me engano, 4 ou 5 tribos. E quando a pessoa ela completava a sua maior idade, ela ficava de maior, ela fazia um pacto e ela ia viver nessa tribo e seguir e cumprir o papel que aquela tribo tem. Então tem as pessoas que eram os advogados, tem aquela pessoa que trabalhava com o plantio, o cultivo, tinha aquelas pessoas que trabalhavam ali para proteger aquela cidade. Então cada um se desenvolvia dentro dessas tribos aí. Só que teve poucas pessoas, né, pouquíssimas mesmo, que eram os divergentes, que são pessoas que não se encaixavam nessas tribos. Na verdade, ela podia ser tudo e ao mesmo tempo nada. Então, assim, essa pessoa ela não se encaixava naquele padrão. Ela não conseguia submeter aquelas regras e as condições que aquela tribo, né, e o sistema colocavam sobre ela. E acontece que quando o sistema descobria que existia uma pessoa assim, eles davam um jeito de matar essa pessoa. Por quê? Porque o filme com a história, lá na frente, você vai ver a verdadeira intenção. O que acontece é que eles tinham um plano de controlar as pessoas. E esses divergentes, eles não conseguiam ser controlados. Então existia uma máquina lá, né, que emitia um sinal, e eles colocaram lá no pescoço dessas pessoas tipo um chip. E quando eles ligavam a máquina, as pessoas respondiam de acordo a esse sinal que estava sendo enviado. Só que a pessoa que era divergente, a máquina não conseguia exercer influência sobre ela.
Então essa pessoa realmente era livre e ela fazia aquilo que queria e não aquilo que o sistema tentava condicionar ela a fazer. Ah, Guilherme, mas o que isso tem a ver com minha vida e com a sua, né? Existe um sistema aqui no mundo atual que, cara, tudo foi preparado para que você venha pensar dentro de uma caixa. Inclusive, há uns 30 dias atrás, estava vendo aí um grande marqueteiro, um homem do marketing lá dos Estados Unidos falando que eles prepararam o ser humano para que eles pensassem de forma industrial. Né? Preparou o ser humano desde a escola ali, a forma com que o ser humano ele é educado, criou ele para que ele pense dentro de uma caixa, né? Para que ele seja um operário, sabe? Colocou ele dentro dessa caixa e foi criando realidades imaginativas dentro da mente. E aí depois veio a televisão, a TV com neuroassociações. O que é isso, Guilherme? A neuroassociação é associar uma forte imagem a um sentimento. Então você pega uma imagem forte, traz um sentimento forte e liga os dois, para que essa imagem desperte esse sentimento. Então isso muda a percepção do ser humano. Por exemplo, você coloca ali uma Coca-Cola, né? E aí, nessa Coca-Cola, você, normalmente as propagandas, né? Mostra família, Natal, mostra momentos felizes. Então, logo, Coca-Cola remete à felicidade e à alegria. Então, você, quando enxerga a Coca-Cola, você já sente e fala, ó, a Coca-Cola me traz felicidade. Então, com esses estímulos que foram vindo, né? Tudo isso foi programando o seu cérebro. Essa é a verdade. Tudo isso foi programando, foi colocando em você linhas de códigos aí dentro, mesmo sem você saber. Eu até postei um Reels aí, vou pegar um pedaço de papel para exemplificar melhor o que que eu estou compartilhando aqui com você. Imagina assim, ó, todo o sistema ele foi criado para que você realmente não saiba quem você é. E para que você simplesmente seja uma marionete, igual nesse filme aí, né? Tava descrevendo. O que acontece? Imagina que o seu nível de conhecimento com relação à sua área de atuação, aquilo que você faz, aquilo que você trabalha, seja um 9, certo? Então, o seu conhecimento é um 9. Aí acaba dando trocado, né? Mas enfim, é um 9. E o seu nível de habilidade também seja um 9. Poxa, então você tem um conhecimento show. A sua aplicação prática com relação àquilo que você faz também, ó, é excelente, né? Nota 9. Só que você foi programado pela mídia e pela escola. E essa programação que a mídia trouxe e que a escola trouxe, ela é um sinal de menos. Essa é a forma, menos. Ou seja, se você tem um conhecimento nível 9, vou encostar aqui, e habilidade nível 9, 9 menos 9 é igual a 0. O seu resultado na vida vai ser igual a 0. Isso é o que acontece. Agora imagine a seguinte situação. Teu conhecimento é nota 9, habilidade também nota 9, certo? Ok. Só que você foi uma pessoa, e é uma pessoa, que começou assim a notar e questionar a educação que você recebeu na escola. Você começou a ser uma pessoa questionadora, começou a questionar aquilo que a mídia falava, aquilo que o mundo colocou como certo ou como errado, colocou como as únicas possibilidades. Então, se você for uma pessoa questionadora, ao invés de ter um sinal de menos, você tem um sinal de mais. E aí, com o mesmo nível de conhecimento, que é 9, com o mesmo nível de habilidade, que é 9, você consegue ir para o resultado 18.
O que é o resultado 18, Guilherme? Né? O que é a pessoa que tem um sinal de mais? É aquela pessoa que, cara, paga as contas dela, né? É casada, vive um casamento mediano, né? Uma vida financeira mediana, tudo na média. Mas também não tá ruim de tudo, não é aquela pessoa assim que passa fome, que passa necessidade, né? Não é uma pessoa que não tem nenhum relacionamento, nenhuma amizade. Então ela tem algo. Então é por quê? Porque essa pessoa foi uma pessoa questionadora, ela questionou as coisas e não aceitou, né, a imposição do mundo sobre a vida dela. Só que existe uma terceira pessoa, que essa terceira pessoa, né, vamos colocar aqui, também ela tem um nível de conhecimento nota 9 e de habilidade nota 9. Só que essa pessoa, cara, ela não só questionou o sistema e tudo mais, mas como também ela conseguiu se encontrar. É aquela pessoa que conseguiu identificar a sua verdadeira essência. Ela conseguiu transcender a matéria. Ela conseguiu transcender esse mundo físico aqui. Ela realmente conseguiu ter uma conexão com o ser superior. E essa conexão fez com que ele tivesse uma expansão da consciência. E com isso trouxe para essa pessoa uma percepção mais precisa do que é a vida. E esse sinal, ao invés de ser de mais, se tornou um sinal de vezes. Ou seja, 9 vezes 9 é igual a 81. Ou seja, o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de habilidade que a pessoa tem, o que vai realmente determinar o resultado é a configuração mental que está aqui dentro da cabeça dela. Se ela tem um sinal de menos, de mais ou de vezes. É o que? A programação. Quem está com um sinal de menos aqui dentro, ela realmente está fazendo coisas que não quer e obtendo resultados também que não deseja. Essa que é a realidade. E tudo no mundo, aqui fora, boa parte das coisas foi programada realmente para você não ter controle, cara. Se você for estudar um pouco sobre alimentação, né, o mercado alimentício investiu assim, ó, bilhões para encontrar o ponto ideal para que você venha viciar naquilo que come. Por exemplo, eles descobriram que o cérebro ama gordura, sal e açúcar. Então, existem certos alimentos que contêm os três naquele alimento industrializado. Então, ali naquele alimento que você come, existe uma certa dose de gordura, uma certa dose de sal e de açúcar. E essa explosão faz com que você realmente vicie naquilo e você perde a sua capacidade de decidir, cara. Tu começa a responder. O açúcar também foi criado, né? Tem o açúcar. O açúcar é outra coisa também que destrói a sua capacidade de decisão. O açúcar é mais viciante do que droga. E o açúcar hoje, com várias pesquisas, cara, ele literalmente destrói o cérebro. Destrói o cérebro. Então o mundo realmente assim, ó, preparou o ser humano para ele não agir, e sim para ele reagir aos estímulos. Ou seja, uma marionete que você puxa e ó, o corpo vai. Você puxa para um lado, o corpo vai. Só que, cara, espiritualmente falando, né? Jesus, ele nos chamou para sermos livres. E não uma marionete. Aqui na Bíblia fala sobre os dons do Espírito Santo, que é o autocontrole, a mansidão, a temperança. Ou seja, é você realmente fazer aquilo que quer, aquilo que te traz resultado. E não simplesmente responder aos estímulos primários, a essas configurações que foram colocadas aí na nossa cabeça desde a nossa infância.
Aí você me pergunta, Guilherme, poxa, Guilherme, eu caí a ficha. Esse cara que você está falando aí, do sinal de menos, de mais, sou eu, Guilherme. Em algumas áreas eu estou percebendo que realmente, do jeito que você está falando aí, cara, eu tenho coisa que eu já queria mudar, mas não mudei. Tem formas que eu trato o meu cônjuge e os meus filhos, os meus colaboradores, que, cara, eu tenho vergonha de mim. Mas pior, Guilherme, não passa uma semana, eu vou lá e faço tudo de novo, cara. E eu me vejo, me percebo escravo disso. Como que eu vou me libertar disso de fato? E aqui eu vou trazer algo para você, trazendo um pouco de ciência, né, psicologia, mas também um embasamento espiritual por trás. Olha só, a primeira coisa que você tem que fazer para romper esse padrão é desintoxicar a sua mente e o seu corpo. Primeira coisa que você precisa fazer: desintoxicar a sua mente e o seu corpo. Guilherme, como que eu faço isso? Cara, você está disposto a investir 3 meses para colher resultado o restante da sua vida? É dedicar 3 meses para ter uma mudança, mas para você colher o resultado dessa mudança o resto da sua vida? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Porque vamos lá, Guilherme, como que eu vou desintoxicar o meu corpo e a minha mente? Se você quiser, você pode pesquisar aí no YouTube acerca do jejum intermitente. Jejum. Jejuar. Existem, assim, benefícios gigantescos por fazer jejum. E um desses benefícios é que quando você jejuma e dorme com o estômago vazio, literalmente acontece o que eles chamam de autofagismo. O que é isso, Guilherme? No seu corpo existem células velhas, né, ou células fracas. E aí, com base nessas pesquisas, eles descobriram que quando você dorme com a barriga vazia, o teu corpo, ele limpa, tira essas células velhas e substitui por células novas, boas, fortes. Esse é um poder de um jejum. O jejum, ele vai te trazer clareza mental. Sabe aqueles pensamentos que vêm e vai e você fica meio perdido? Pois é, o jejum vai te ajudar a administrar esses pensamentos. Inclusive, deixa eu falar algo para você aqui, abrindo um parênteses rápido. Foi feito um teste com um rato. Pegou o rato, colocou o rato em uma bacia grande de água e no meio dessa bacia eles colocaram ali uma boia e soltou o rato no canto desse recipiente, certo? Aí o que o rato fez? O rato nadou e foi até a boia e subiu em cima da boia. Ótimo, o rato fez bem. Eles foram lá, tiraram esse ratinho e deu açúcar pro rato. Ó, glicose nele, açúcar. Pegou o rato, soltou dentro do recipiente de novo, com a boia no meio. Quando soltou o rato começou a dar volta. Dava volta, mas não ia direto na boia. Ou seja, houve uma confusão mental no rato, por excesso de glicose. Tá caindo ficha aí? Então, o excesso de açúcar, glicose, além de confundir o seu cérebro, deixar você com a mente confusa, com o pensamento, ó, vai e vem, faz com que você também perca a sua capacidade de decisão. E, na verdade, o jejum, ele ajuda você a controlar o seu nível de insulina. E se você for pesquisar sobre o jejum aí, você vai ver que ele ajuda também a você lidar com os impulsos, a controlar melhor, a gerenciar, a administrar melhor os impulsos, a vontade de fazer algo. Então, cara, se preciso, procure um médico. Não estou falando para você sair jejuando à torta e direita. Não, se informa primeiro, procure um médico. Mas se você quiser realmente desintoxicar o seu corpo e a sua mente, para que você realmente venha mudar e sair desse ciclo, você precisa colocar isso em prática. Jejum, jejum, jejum.
Poxa, Guilherme, verdade, verdade. E aí tem mais. Olha só. Foi feita uma pesquisa também com relação a pessoas que tinham sintomas de depressão profunda. E aí separou essas pessoas em dois grupos. Um grupo ia tomar ali, se eu não me engano, é cloridato de sertralina, 50 miligramas. Vai ser tratado com isso. O outro grupo vai ser tratado como atividade física, aeróbica, caminhar e correr, e musculação, né? Atividade física. E aí acompanharam essas pessoas durante ali mais de 3 meses. Não foi 3 meses. Beleza. Terminou o acompanhamento, eles foram ver o impacto que o medicamento teve naquelas pessoas e que a atividade física teve. Pasmem. A atividade física provocou o mesmo impacto na saúde mental daquelas pessoas ao qual haviam tomado a sertralina. E aí é pesquisa. Atividade física. Só que tem um detalhe. A caminhada, a atividade física, ela prolongou o resultado por mais tempo do que o medicamento. Ou seja, a atividade física ainda foi um pouco mais precisa do que o medicamento. E isso que eu estou falando para vocês não é autoajuda, foram pesquisas. Foi teste. Então, Guilherme, eu quero realmente dar uma rebobinada na minha vida. Guilherme, eu quero sair desse ciclo. Vou fazer meu jejum? Vou fazer. Mas, cara, não tem como você também deixar de fazer a sua atividade física. Está tão profundo que, assim, ó, os cientistas descobriram que você não consegue desenvolver o seu cérebro, ou seja, criar mais neurônios, estudando. A forma de você desenvolver o cérebro é desenvolvendo os músculos. É você literalmente fazendo força. Quando você faz força e desenvolve o seu músculo, você cria mais neurônios. Então, se você cria mais neurônios, você aumenta a sua capacidade de raciocinar, de pensar e de decidir. Então, existe uma ligação muito grande entre o seu cérebro e a atividade física que você faz. E a liberdade que você tem. Então, Guilherme, eu quero viver, Guilherme, de fato, um 2025, assim, ó, em diante, diferente. Assim, realmente, em todas as áreas da minha vida, eu quero dar uma repaginada de uma forma geral. Cara, aproveita que nós vamos entrar em outubro, novembro e dezembro. Foca esses 3 meses como você nunca focou na sua vida antes em si mesmo. Pega esses 3 meses, cara, assim, ó. Vai assim, ó, diligentemente, de uma forma disciplinada. Foca ali no jejum. Foque ali na atividade física. E a terceira e última, pra gente fechar aqui. Eu vi uma nutricionista falando algo que, cara, assim, trouxe uma clareza muito grande. Ela falou assim, ó. Você precisa comer aquilo que tem vida. Então, se você come algo que tem vida, você está jogando a vida para dentro. Mas se você come algo que não tem vida, que é morto, você está jogando morte para dentro de você. Aí ela falou assim, ó, se você pegar aquilo na mão e jogar no chão, e aquilo nascer, você come. Se você pegar aquilo na mão, jogar no chão e não nascer, você não come. Então, daquilo que tem vida é o que você precisa alimentar. Eu falei, caraca, foi verdade, eu nunca tinha olhado por essa ótica, né? Então, olha só, você pega ali feijão, arroz, se você jogar no chão, nasce? Nasce. Então é bom. Você vai comer ali abacate, jogou no chão, nasce? Nasce. É bom. Então, vamos comer. Agora você vai pegar ali macarrão, jogou no chão, nasce? Nasce não. Então, tô fora. Você vai pegar ali hambúrguer, né? Essas coisas industrializadas, jogou no chão, nasce? Não nasce não. Aquilo ali é morte, cara. Como é que você vai jogar a morte para dentro de você? Então, tudo isso também
está roubando o seu autocontrole. Tudo isso também está impedindo de que você seja aquilo que veio para ser. E eu falo e reforço, ninguém tropeça em pedra grande. Se tiver uma pedra grande na sua frente, você estiver andando, você vai desviar da pedra. Tem gente que até hoje não conseguiu retomar o controle da sua vida porque não está dando atenção para essas 3 coisas a qual eu estou compartilhando. E eu te garanto, se você der a devida atenção a essas 3 coisas, cara, a sua vida ela vai mudar, vai virar um 360. Mas Guilherme, cara, eu vou ficar assim bitolado e não vou comer mais nada, não sei isso que tu falou, né? Eu vou comer só o que nasce. Cara, eu tenho uma passagem aqui que eu vou ler para você em Eclesiastes, que se aplica muito bem a isso que nós vamos falar, sabe? Olha só, tá aqui em Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 e 17, diz assim, ó: não sejas absolutamente justo e nem exageradamente sábio. Afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não sejas mau demais, nem sensato demais. Por que apressarias o dia da tua morte? Olha só o que Eclesiastes está falando, cara. Não seja justo demais e nem mau demais. O que é isso? Vou te falar como que eu aplico isso na minha vida, né? Eu tenho uma prima que pensa numa mulher assim, ó, disciplinada. E, cara, já tem assim, acho que já tem mais de 8 anos que ela malha e tem um corpo assim, ó, excelente. A comida dela é pesada. Ela tem uma balança em casa que ela pesa os alimentos dela. Porém, ela fala assim comigo: Guilherme, final de semana é o dia do lixo. Sábado e domingo para mim é o dia do lixo. Então de segunda a sexta a comida é pesada, mas sábado e domingo, Guilherme, aí eu como lanche, como um hambúrguer, enfim. E pensando nisso que ela falou, conectando com o que Eclesiastes aconselha, falei, cara, é isso. Na verdade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que esses hábitos ruins, que hoje é regra, eles venham se tornar uma exceção. E os hábitos bons, que é uma exceção hoje, eu preciso torná-los uma regra. Então, é o seguinte, se eu como mal constantemente, eu vou comer bem constantemente. Se eu tenho uma rotina que não pratica atividade física, se eu tenho uma rotina ruim, cara, eu vou ter uma rotina boa. E aí, de vez em quando, que eu vou comer um alimento que realmente não faz bem. De vez em quando que eu realmente vou ficar em um dia sem fazer nada. Eu só preciso inverter, porque eu não quero ser demasiadamente sábio demais, aquela pessoa... Tipo assim, vamos lá, vida real. Você já pensou você pegar um Natal, você ser convidado pelos seus familiares, aí tá todo mundo lá, vai comer bolo, né? Vai ter ali algumas guloseimas e você não participar nada. Então, tipo assim, quando o Eclesiastes fala para você não apressar o dia da sua morte, né, cara, tipo assim, você vai passar pela vida, você também não vai aproveitar, você não vai curtir com seus amigos, com seus familiares, né? Você vai ser aquela pessoa a qual você não vai se abrir também para a vida, tentar ser muito perfeitinha em tudo. Faz isso não. Então eu posso sim abrir exceção nesses pontos. Por que não? Né? Eu já vi também médicos falando, doutores falando, cara, não tem problema você tomar sorvete, não tem problema de você comer açúcar, desde que isso não seja uma regra. Então eu quero te trazer uma reflexão profunda aqui. Se você realmente quiser retomar o controle da sua vida, quebrar essa programação negativa, da sua vida que está te levando a agir, cara, você precisa, para ontem, ajustar e ter esses 3 comportamentos. Isso tem que fazer parte do seu estilo de vida. O que é, Gui? Lembra? Jejum. Isso tem que fazer parte da sua vida, cara. Isso tem que ser um estilo de vida. Segundo, atividade física.
Não tem como você produzir mais neurônios, desenvolver o seu cérebro se você não praticar atividade física. Terceiro e último, a alimentação, cara. Você precisa comer aquilo que gera vida. Cada vez que você come comidas industrializadas, que foram assim, ó, preparadas, foi intencionalmente, investindo bilhões de reais, para que você se torne uma pessoa viciada naqueles alimentos, cara, isso está fazendo você viciar nesses alimentos e, consequentemente, se manter com essas configurações aqui, ó, de menos. E você precisa retomar o controle da sua vida. Então, pega esses 3 passos aí que eu te passei, cara, nesses 3 meses, dedica. Coloca assim o máximo que você puder para que você venha romper qualquer tipo de padrão mental, sabe? Para que você realmente venha manifestar a sua verdadeira essência. E de todos assim, pra gente fechar mesmo, eu acredito que esse aqui é o que... Cara, tu fazendo isso aí, cuidando do seu corpo, da sua mente, e agora para fechar, cuidando do seu espírito, é o seguinte: comece a contemplar em silêncio a natureza. Comece a observar em silêncio. Fala menos. Observa mais. Falar gasta muita energia. Poupa energia. Observe mais. Porque Deus fala através da voz do silêncio. Se você aprender a ficar em silêncio e aprender a silenciar a sua mente, você vai começar a ouvir melhor a voz de Deus. Então comece e desenvolva o hábito de pelo menos uma vez por semana. É o dia que você vai observar e contemplar sua vida. É o dia que você vai observar os seus próprios pensamentos. É o dia que você vai se ouvir, se dar a devida atenção. Sabe o que vai acontecer depois de 3 meses? As pessoas vão começar a notar a mudança drástica que aconteceu com você. Que na verdade não é mudança, é simplesmente uma ativação daquilo que você já é aí dentro. Essa que é a verdade. Então, siga esses passos aí e depois você me manda uma mensagem, um direct aí, contando o que foi que aconteceu com você depois desse período. Fechou? Então, quero desejar para você uma semana abençoada, uma semana próspera. E se tiver algum assunto que você queira saber mais, aprofundar mais o conhecimento, cara, pode mandar uma mensagem aí, né? Pode comentar no vídeo, pode mandar um direct também. Ah, Guilherme, fala mais sobre tal assunto, sobre esse assunto aqui e tal. Eu tenho mais curiosidade de saber mais sobre tal coisa. Pode colocar aí, tá? Que aí nas lives eu vou abordando aqui pra você. Fechou? Certo. Então tenha uma semana abençoada aí. E até semana que vem para mais uma live. Sabedoria para empreender na vida, nos negócios. Valeu, tchau.